Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando aqui o nosso programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho a situação legal e atual do ex-presidente Donald Trump, que está novamente na corrida presidencial. E o Trump é uma figura emblemática, né, que todos falamos aqui, e também muito influente, né, no Partido Republicano e no cenário político dos Estados Unidos, isso sem sombra de dúvida, né? E ele tem estado no centro de diversas investigações e processos judiciais que têm potencial para impactar a sua candidatura e também o cenário político nos Estados Unidos. E está aqui comigo hoje, mais uma vez, o professor Rafael Iores, que é professor e pesquisador na Universidade de Denver, lá nos Estados Unidos, e também é pesquisador do nosso INCT. Ele está aqui, então, para tentar nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esses acontecimentos, né? Passar com a gente esses acontecimentos todos que são muito importantes, né? E vão ficar aí para a história, certamente, né, Rafael? Você que é um professor, um especialista, né, da história, muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, assim, tudo no calor do momento aqui, em relação ao que tem acontecido, né? Então, até, enfim, tentando entender juntos aqui um pouco esse contexto, de novo, um pouco mais talvez político e histórico, mas vamos lá, vamos conversar. Muito bem, eu vou começar aqui então fazendo uma contextualização, né, uma abordagem aqui geral do que está acontecendo, né, pelo menos aqui dos últimos dias, né, bem agora, acaba de acontecer, né. O candidato, né, Donald Trump, ele foi condenado em um caso muito significativo que logicamente atraiu muita atenção da mídia e do público, da mídia local, mas também da mídia internacional, né, e do público de um modo geral. E o candidato, então, do Partido Republicano, ele foi condenado, culpado nesse histórico julgamento, né, composto aí de 34 acusações de fraude fiscal, e das quais ele era alvo da Justiça dos Estados Unidos, né? As falsificações, elas teriam sido feitas lá atrás, né? Assim, quer dizer, com base em algo que aconteceu no passado, né? Com a ideia de esconder o suborno pago a uma pessoa com quem o Trump teria tido um relacionamento extraconjugal, e ele não queria que isso viesse a público para não prejudicar a sua candidatura presidencial em 2016, né? A gente sabe como é que isso é sensível, né? Esse tema é sensível nos Estados Unidos, então ele tentou de tudo que é jeito abafar tudo isso, né? Bom, e aí as investigações que começaram em 2021, na verdade, elas evoluíram de uma série de alegações contra a empresa do Trump, né, a Trump Organization, e com base em uma série de documentos aí que incluíram notas fiscais, recibos assinados, né, cheques também. Aí isso tudo foi passado, né? Os promotores passaram isso para os jurados avaliarem essa responsabilidade do Trump e esse jurado, né? Esse júri condenaram por fraude bancária, né? Incluindo manipulação de informações financeiras para obter condições favoráveis de empréstimo, né? E também condenaram por fraude fiscal evidenciada num tipo de subavaliação de ativos, acho que é isso, né, para reduzir os impostos devidos, também condenaram por obstrução de justiça, com ações para interferir nas investigações, incluindo destruição de documentos, intimidação de testemunha, quer dizer, tem né, um elenco aqui de crimes, todos cometidos e muito bem embasados, né? Como eu falei, com base nesses documentos todos que foram aí juntados, né, no processo e disponibilizados para esse júri avaliar com base nisso, né?
E a sentença, isso resultou, então, nessas condenações, com uma sentença já imposta, que foi de 5 anos de prisão, mais multas, né, sobre Trump e sobre a empresa dele, né, e que somam aí um montante de 25 milhões de dólares. E, além disso, as restrições sobre a atuação profissional dele. Então, ele foi proibido de ocupar cargos executivos, em qualquer empresa, por cerca não, acho que por 10 anos, né, definidos, né, esse prazo. E, claro, esperadamente, a defesa do Trump anunciou planos para recorrer dessa sentença, alegando que o julgamento ele teria sido politicamente motivado e que teria havido irregularidades processuais, né, quer dizer, uma acusação muito séria. E aí, então, Rafael, com base nisso, com essa, né, essa leitura que eu faço aqui do que está acontecendo, do que aconteceu nos últimos dias, eu te pergunto, como é que a gente poderia avaliar o impacto imediato, de tudo isso, né, na candidatura do candidato republicano, né, o Donald Trump, sendo que ele próprio, né, se ele estiver, né, encarcerado no momento das eleições, algo assim muito bizarro, né, da gente imaginar, mas se ele estiver encarcerado no momento das eleições de novembro de 2024, desse ano, ele não poderá votar em si mesmo. Né? Então, a gente começa daqui já do impacto que tem de imediato nisso. Claro que é depender do que diz a lei dos estados, né? Como você mesmo sempre diz, aqui cada estado tem um regimento e tal e do que também podem fazer as próprias autoridades, né? Que no caso de autoridades governamentais aí do Partido Republicano e que continuam apoiando o Trump, e é claro que isso também pode, né, depender da ação que eles tomarem, né, como recorrer, no caso do governador da Flórida, que já anunciou, né, que recorreria a um conselho de clemência em favor do Trump e tal. Então, eu te pergunto, o que mais que a gente poderia esperar disso, né? O que poderia impactar de imediato aí nessa candidatura? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa a chamar atenção, eu acho que é importantíssimo, é o ineditismo do que está acontecendo, né? Realmente, o primeiro, acho que a conclusão do que isso tudo é que é um fato histórico por si, né? A primeira vez que um ex-presidente foi condenado, né? Pela justiça por vários crimes, né? 34 temas, né, que ele foi condenado. Uma condenação que, somadas, né, poderia levar mais de 130 anos de cadeia. Quer dizer, na verdade, foi um crime investigado pela Justiça do Estado de Nova York, e lá você tem uma máxima em crimes não violentos, né, de 20 anos. Então, ninguém vai servir aí 130 anos, evidentemente, muito menos o Trump, né, que já está uma idade avançada, próximo da idade do Biden, inclusive, né, embora ele use isso como argumento contra o Biden e de alguma maneira funciona. Mas seria uma sentença de por aí, né? Não foi dado ainda a decisão, uma vez que ele é condenado, aí o juiz vai estipular, né, ainda o período, né, de sentença. Agora, por ser inédito, nunca ter acontecido, e por estarmos tratando de um sistema jurídico jurisprudencial, né, ou seja, tudo se baseia em decisões anteriores, né? Você tem grandes regras constitucionais que estabelecem o sistema legal do país, você tem alguns procedimentos formais da legislação em âmbito federal, assim como os estados têm as suas variações também, mas, fundamentalmente, juízes tendem a decidir baseado com decisões anteriores, né? Na ausência de alguma decisão anterior, você cria, então, uma nova jurisprudência. Como não houve uma sentença, um caso similar, há muita especulação sobre o que vai ser o impacto, primeiro legal, e depois o impacto, claro, político do que está acontecendo. Separar um pouco essas coisas. Eu não sou, né, jurista, então o que me parece um pouco de ter lido rapidamente a respeito aí de alguns juristas comentando o caso, é que é essa questão, é um ineditismo legal e, portanto, não sabe muito bem como é que vai se desdobrar isso do ponto de vista legal. Vai depender um pouco mesmo da decisão desse juiz que conduziu esse caso, no sentido de dar uma sentença, ou seja, quanto tempo que serviria isso. E, claro, né, não é uma sentença final. Você tem ainda um caminho de apelações, que poderá chegar, a depender de outras questões mais políticas, à Suprema Corte. Né? Então, é muitíssimo pouco provável, quase que
Eu acho que, né, dá para até dizer que não vai acontecer uma condenação final antes das eleições. As eleições estão há 5 meses, né? Imagina o processo legal. O processo legal aqui também leva tempo. Não é só no Brasil que a justiça é lenta, que, né, as coisas demoram. Aqui também vai demorar. Então, se imagina que uma apelação só vai ser analisada, talvez, no ano que vem. Aí você ainda poderia apelar. Uma das jogadas dos advogados do Trump, que é um empresário que sempre se valeu de exércitos de advogados, né, nas suas várias aventuras empresariais, sempre muito questionáveis, sempre muito dúbias, né? Por isso um exército de advogados que ele sempre teve ao redor. Inclusive, um dos seus ex-advogado, Michael Cohen, que participou desse julgamento, que inclusive como acusação, como um dos grandes testemunhas da acusação, que é um ex-advogado que fez muito trabalho sujo para o Trump ao longo da sua carreira, ao longo da sua associação com o Trump, que é um réu confesso, que já foi para a cadeia, serviu algum tempo na cadeia, depois teve uma saída da pena, e que se tornou uma grande voz contra, para denunciar, né, essa trajetória, eu diria uma trajetória criminosa, né, do personagem Trump, do político Trump, em vários aspectos. Inclusive essa aí, né, desse pagamento a essa ex-amante, que é, na verdade, uma ex-atriz de pornô, né, onde ele teve uma aventura extraconjugal, e que tentou abafar e usou o Michael Cohen como o emissário para entregar o dinheiro. Então, o Michael Cohen, seu depoimento é muito forte, porque ele estava completamente envolvido, ele que fez a transação. Ele tem, inclusive, documentação de que ele pagou com dinheiro seu, que depois ia ser reembolsado pelo Trump. Ou seja, os meandros já sempre são muito escusos e muito cinematográficos, como a trajetória do Trump como um todo. Então, do ponto de vista legal, me parece isso. Quer dizer, é muito difícil que vá haver uma condenação antes da eleição. Em havendo uma condenação final, porque não é um crime violento, é um crime também envolve muito aí fraude eleitoral, porque ele deveria ter declarado esse pagamento e não declarou, evidentemente, para abafar um caso que seria politicamente sensível, mas aí, sensível, tratando-se de políticos normais, porque o Trump não é um político normal, é anormal em todos os sentidos. Porque lá na eleição de 2016 ele teve um escândalo que para vários políticos seria o fim da sua candidatura, né? Com uma gravação que saiu de que ele, enfim, gostava de agarrar as mulheres e tal, né? Das partes íntimas, e isso não foi suficiente para impedir que ele tenha ganho a eleição em 2016. Então, muitas coisas que se imaginaria seriam destrutivas a uma campanha de um político tradicional não se aplicam ao Trump. Não se aplicaram e continuam não se aplicando, parece. Né? Então, não vai provavelmente haver uma condenação e é muito difícil também aí prever, né? Ou seja, mesmo que haja uma condenação e que se eles não fossem apelar, que vão apelar, evidentemente, provavelmente até a Suprema Corte, onde se imagina que a Suprema Corte é muito não necessariamente obediente ao Trump, mas favorável a posições mais alinhadas ao Trump, então tenderiam a meio que ou não aceitam o caso, também é uma opção, ou meio que passam para o quente, assim, dizendo, mas isso não é bem assim, essa condenação foi excessiva, né, poderíamos ter esse resultado, mas isso, de qualquer maneira, seria depois das eleições. Então é difícil saber que impacto isso teria nas eleições do ponto de vista legal. E por não ser crime violento, provavelmente não iria para a cadeia mesmo, né? A justiça também tem, né, essas diferentes complexidades desse processo. Aí, então, quer dizer, um outro impacto é um impacto mais político. E aí, só para mostrar como muitas coisas não se aplicam ao personagem Trump, no dia seguinte, no dia seguinte a condenação, ou seja, a sentença, né, de culpabilidade do Trump, houve um aumento na doação para a campanha dele para os seus apoiadores. Ou seja, em vez de apoiadores se sentirem envergonhados, né, de estarem apoiando uma pessoa condenada pela justiça, conseguiram, e ele claramente tem feito isso há tempos já, desde, né, de que ele perdeu a reeleição, que ele é uma vítima, que ele é perseguido, né, e agora, nesse processo, ele continua bradando, e vários dos seus apoiadores, inclusive para apoiadores chaves, como, por exemplo, o presidente da Câmara, que foi à corte em Nova York defender o Trump, né, como uma vítima do sistema da perseguição judicial. Então, colou muito bem essa narrativa do Trump, né, entre os seus apoiadores, que estão muito motivados, inclusive já conversamos sobre isso aqui, né, aguerridos
a trazer de volta o Trump à Casa Branca por ter sido surrupiado, né, numa eleição, sim, lá que elegeu o Biden em 2020, ela sim errada, né? O Trump foi retirado ilegalmente da presidência, não permitiram que ele continuasse, agora então seria a restauração da verdade, a restauração da justiça, né, trazendo de volta o Trump para a presidência. Claro, só o trumpismo não parece ter maioria para poder elegê-lo. Isso não é 100% claro, na minha opinião. Porque, enfim, cada eleição é um processo muito complexo, depende muito, especialmente numa eleição aqui, onde você não tem o voto obrigatório, em relação a quem vai votar e quem vai votar em quem. Então, mesmo não tendo maioria no sentido numérico da sociedade, embora esteja muito alto o seu nível de as sondagens eleitorais, em vários estados-chave ele tende a ganhar, né? Ou seja, vai ser uma eleição, né, tenderá a ser muito apertada, muito complicada, muito imprevisível até, né? Mas ele vai depender também, se imagina, né, de um voto, digamos assim, o que se diz aqui, o indeciso, né? Ou independente entre um partido ou outro. De novo, não é legalmente bipartidário, mas na prática é bipartidário. São simplesmente duas grandes opções para votar, embora vão ter alguns candidatos independentes que podem, inclusive, por ser uma eleição muito próxima, impactar isso, né? Agora, é muito pouco provável que pessoas que iriam ou fossem né, votar no Trump mudem para votar no Biden. Evidentemente que alguém, um ou outro, pode acontecer, mas não de maneira significativa por si só, né, mudar o resultado da eleição. Então, isso pode dizer que o impacto político não parece, até o momento, ter sido muito... Bom, acabou de acontecer isso, né? Mas muito forte, né? É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar, as sondagens, e, evidentemente, no final das contas, lá na eleição em novembro. Mas, de novo, veja, embora foi condenado, ele tem conseguido manter essa narrativa de perseguição, de um mártir político, né? E entre os seus apoiadores, e de novo, a arrecadação de fundos é muito importante, porque é uma eleição muito cara, campanhas que você tem que promover, você tem que pagar por anúncios, né? Na internet, na televisão, ao redor do país, em diferentes estados, muito construído para cada colégio eleitoral, para cada estado, então é extremamente cara, né? O processo eleitoral. E doações empresariais e de pessoas, enfim, doações pequenas, mas de um grande número de pessoas, pode fazer uma diferença sim. Não quer dizer que o Biden não tenha conseguido arrecadar muito dinheiro, também tem muito dinheiro. Mas, de qualquer maneira, enfim, quer dizer, uma coisa que poderia ter impactado o Trump no sentido de desmobilizar, não parece ter sido ainda, não parece estar ocorrendo de maneira significativa até o momento, embora de novo, vai ter que acompanhar, e eu não acho que vai impactar no sentido muito grande. Você pode ter algumas pessoas que talvez não votem nele, a grande pergunta é qual percentagem é isso? Algumas sondagens pré-veredito disseram que é um pouco, um quarto, um quinto ou menos por cento do que diriam que iriam votar no Trump poderiam reconsiderar o voto com uma condenação. Alguns estudiosos da sondagem disseram que, na verdade, esse número está superestimado, que seria muito mais próximo de 10 ou até menos, né, por cento. E, de novo, repensar o voto é repensar o voto. Não significa que vai mudar necessariamente, e muito menos vai mudar para o outro candidato. Então, de novo, essa área cinza, né, entre uma opção e outra que ainda está muito nebulosa e vai, portanto, depender da campanha em si, né? Uma eleição onde, interessantemente, você não tem, como, por exemplo, a eleição do Obama com o Bush, assim, um favoritismo muito claro, uma mobilização muito ampla só de um lado. Você, até o momento, tem uma mobilização, eu acho, mais agressiva, mais aguerrida da parte do Trump. O Partido Democrata, já também tratamos disso aqui algumas vezes, né? É muito mais heterogêneo, então é difícil mobilizar de uma maneira uniforme, né, a sua composição dos seus apoiadores, mas, claro, muita gente vai, imagina-se, no final das contas, acabar tentando votar no Biden, que é um candidato indo para a reeleição sem grandes motivações e apelos para pedir o voto para ser reeleito, mas vai funcionar novamente como foi decisivo na eleição do Biden em 2020, o anti-Trump, né? Ou seja, tem que ser eu para não ser o outro, para não ser ele, né? Então, vai ser uma eleição muito pouco empolgante no sentido assim mais amplo, né, de uma disputa, de exposição de motivos, de programas, onde eu acho que um apelo mais forte, uma mobilização mais, digamos assim, agitada ou barulhenta, tenderá a ser do lado do Trump. Agora, claro,
uma coisa que talvez podemos, chegando mais próximo das convenções partidárias, no início do outono, o Biden consiga aí promover alguma espécie de apelo e mobilização. Mas, de novo, até o momento, embora o ineditismo histórico, a gravidade dos fatos, né, a escala do que ocorreu, e é só um dos processos que o Trump está respondendo, né, em diferentes níveis e circunscrições da justiça nos estados e no governo federal norte-americano. Mas, de alguma maneira, esse processo andou mais rápido e teve já, então, portanto, essa sentença, mas teremos que acompanhar um pouco o ponto de vista legal, as apelações, como é que vai dar, provavelmente levando isso para pós-eleitoral, pós-eleição, ele poderia, enfim, vai continuar sendo candidato, pode votar em si, então, assim, legalmente parece haver poucas possibilidades de ineligibilidade baseada nesse caso, assim como provavelmente tem outra condenação, porque o processo aqui não é muito claro nesses termos, o que torna alguém inelegível ou não, né? Os requisitos para ser candidato à presidência da República 35 anos, ter nascido no país e ter morado no país há mais de 14 anos. Só. Não diz em nenhum lugar se você tem uma sentença, se você tem uma condenação, se você é um criminoso, você não pode. São 3 requisitos que você tem que cumprir. Cumprindo esses 3, e, de novo, você poderia ter uma interpretação jurisprudencial pelo bom senso. É óbvio que, né, a moralidade pública, mas você tem na Suprema Corte hoje, em vários níveis da Justiça Federal, os juízes alinhados ao trumpismo que tendem, portanto, a ter uma interpretação constitucional muito ao pé da letra, muito fundamentalista. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, não existe. O que é estranho no sistema jurisprudencial, mas é essa linha, enfim, jurista que tende a ser, na história recente dos Estados Unidos, a grupos conservadores, é o Partido Republicano no momento, cuja composição, cujos juízes na Suprema Corte estão muito alinhados a esse tipo de interpretação. Então, chegando na Suprema Corte, você não. Houve uma decisão, inclusive, com maioria na Câmara, não só dos republicanos, recentemente na Suprema Corte, em relação a se ele seria inelegível em relação à cláusula de insurreição. E houve uma interpretação muito literal, dizendo que aquela emenda que fala em insurreição não é clara se aplicaria ao caso do Trump. Não é claro que ele foi, né, promoveu uma insurreição. Então, eles descartaram isso, foi a interpretação feita aqui pela Suprema Corte do Estado do Colorado. Então, isso para dizer, do ponto de vista legal, é muito. Primeiro, é nebuloso, porque é um processo em andamento e é jurisprudencial, né, o grau de interpretação de decisões prévias. Segundo, por ser assim e por termos essa posição mais predominante, especialmente a composição atual da Suprema Corte, muito fundamentalista da lei, tudo isso para dizer o seguinte: é muito democratas ou pessoas que não esperam que o Trump seja eleito não devem contar muito com a justiça para resolver o seu problema do ponto de vista de uma inelegibilidade do Trump. Não vai ajudar muito. De novo, é uma eleição que vai ter que ser ganhada na eleição. Alguns podemos até, do ponto de vista sociológico, talvez até dizer que sim, que bom, que isso até é melhor, mas bom, o fato é que é um sistema jurídico diferente do que, enfim, do que houve, por exemplo, no Brasil, com a inelegibilidade do Bolsonaro, né? E aqui essa situação é diferente, que levou muito mais tempo para os processos caminharem na justiça, a serem compostos de uma maneira clara, a levarem ao indiciamento do Trump. Os processos, vários deles não vão chegar ao termo antes da eleição. Esse que tem sentença, ainda assim, você tem recursos, e não é claro a consequência legal disso, do ponto de vista da inelegibilidade do Trump. Então, contar com decisões da justiça para reorganizarem o mapa eleitoral não parece ser muito, enfim, o caminho, o que nos deve contar muito com isso. Mas vamos acompanhar. Pois é, eu acho que você abordou vários pontos aqui, né? A gente já poderia esperar que essa condenação gerasse esse espírito de solidariedade, né, entre o público apoiador dele, né, insistindo que a sentença confirmaria aí uma pura perseguição política, né, e de fato, o que chama atenção é que houve um aumento de doações de campanha mesmo, né, em eventos de apoio a ele. Também a gente viu, né, a escalada do outro lado, né, também tem essa, mas
também já era esperado ver alguns dos aliados lá, como o governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, da base política, tentar descredibilizar o sistema judicial do país. Tudo isso tem efeitos, como você falou, né? Então, a gente tem já todos esses apoiadores, esse número de eleitores, tem uma Suprema Corte que tem uma tendência, né, mais aí conservadora e pró Trump, né? Então, isso tudo, quando você ouve governadores, né, importantes, governador da Flórida falando isso, né, tem um impacto. E eles parecem estar vendo nessa situação um instrumento para mobilizar ainda mais a campanha dele, como exatamente essa leitura que você faz, né, apresentando ele né, como uma vítima do sistema. Então, acho que vai por aí, né? E aí, do outro lado também, despertando essas reações, né, do lado dos democratas, né, e aí alguns protestos contra ele e uma diminuição, ainda que discreta, como você também colocou, né, que não se sabe ainda a margem, mas parece que não faria tanta diferença. Mas tem essa diminuição, né, na redução dos eleitores, entra aí principalmente os eleitores independentes, né, acho que é desse que você está mencionando. E claro que esses rivais aí não perderam essa oportunidade de criticar essa candidatura do republicano. A gente ouviu aí o próprio presidente Biden, né, num evento aí para também levantar fundos de campanha, fazendo exatamente, endurecendo, né? Acho que ouvir dele as palavras que ele usou, né, de um ex-condenado, tal, seu candidato, enfim, tudo isso também pode ter um impacto, né? Mas o Trump aí, o mais famoso dos últimos tempos, candidato, né, nessa situação, é histórico, é inédito, também sendo ele, né? E, e aí, a gente já falou aqui, né, você traz isso, né, nos programas anteriores, que essa legislação eleitoral dos Estados Unidos, de fato, ela não impede automaticamente a participação do candidato, mesmo condenado. Então, tem toda essas interrogações todas, né, como você falou, o sistema é baseado numa jurisprudência, um sistema jurisprudencial, né, de natureza, common law, então tem toda é, esse sistema, né, do jurídico próprio, né? Agora, eu acho que a sentença ela pode complicar a vida do Trump em diferentes sentidos, né? Acho que tem essa dificuldade toda para ele vai gastar mais energia nisso, né? O desdobramento esperado, como você falou, são os recursos legais, eles podem transcorrer, vai levar meses ou até anos para serem solucionados, então e o impacto, eu quero dizer assim, vai gerar muita incerteza sobre essa candidatura também, né? E aí, eu acho que talvez a gente pudesse pensar, estou aqui elaborando, né, tentando elaborar, quando a gente conversa com os especialistas em direito, alguns deles, eles dizem que apesar dessa insistência do Trump, né, de fazer, de apelar, né, ir para apelação e tal, é, em fazer então uso do recurso legal, as provas contra ele são fortes, né? Então, é, e aí, assim, então parece que tem uma leitura de que seria improvável a reversão da sentença, mas aí, como você disse, né, a eleição terá que ser ganha né, na eleição, então não depender disso. Então, isso, como é que eles vão resolver isso depois? Passaria, né? Então, mas vai ser você falou assim, ó, não vai ser uma eleição empolgante, vai ser, eu acho que assim seria uma coisa de intensa, né? Por outro lado, tendo essa incerteza por trás, esse barulho, né, da incerteza. Eu acho que é nesse aspecto, né? Vai ser uma Copa do Mundo no sentido do estresse, não no sentido da motivação. Não, sim, exatamente, exatamente. Foi esse é o Só ponto, estresse. exato. Né? E bom, mas um outro cenário seria, né, diante dessa sentença reafirmada, poderia ser, a gente poderia pensar num cenário do Partido Republicano obrigada a buscar um novo candidato? Você acha que isso aconteceria? Engraçado que isso só se fala, na verdade, do lado dos democratas. Quando você ouve isso aqui, é só do lado dos democratas, inclusive de membros do Partido Democrata ou de apoiadores naturais do Partido Democrata na academia, ou, né, dizendo que, olha,
né, tá passando a hora de trocar esse cara, não é possível. Não que eles compram a questão da idade, que foi muito bem construída pelo Trump, que, de novo, é só 3 anos mais novo, e que pegou muito bem, como tudo que o Trump faz, né, tem muita atração na mídia, dizendo que não é porque não empolga, porque não, enfim, ele é literalmente um candidato que vai para a reeleição. eh, acho que com duas narrativas, né? Eu não sou o outro, eu sou menos, eu sou a última barreira para impedir que o cara volte, e eu defendo a normalidade, a institucionalidade da democracia, a racionalidade né, no governo. Agora, a política normal não está mais funcionando, né? Acho que em quase nenhum lugar do mundo. Então, nós estamos numa situação fora das condições normais de temperatura e pressão, né? Como se dizia antigamente lá nas aulas de química do segundo grau, né? CNTP. Não nós passamos desses limites aí, onde você, de novo, uma condenação dessa deveria ser suficiente para as pessoas se desmobilizarem, talvez só uma minoria continuasse apoiando, mas parece que o impacto é pequeno. Mas vou tentar traçar um cenário talvez um pouco mais otimista para o Biden, para os democratas. Só do ponto de vista assim, de pensar. Claro que, ou seja, do ponto de vista legal, como eu disse antes, eu acho isso mesmo, que não dá para contar que o Trump vai ser impedido. Acho que isso é uma vã ilusão. Amigos aqui, inclusive da área de direito, alguns, e a maioria dos meus amigos tendem a ser democratas, então vinham contando com isso lá atrás, desde 2016, com essa coisa. Não, mas é impossível, alguma coisa vai acontecer, né? As instituições estão funcionando, existe uma normalidade. Quem não está entendendo isso até agora, olha, né, é complicado. Então, não dá para contar com isso. Acho muito difícil contar que alguma coisa legal vai reorganizar o mapa eleitoral e poderia impedir o Trump. E aí, um ponto de vista que foi exatamente o que você perguntou de outra maneira, quer dizer, se teria alguém para substituir o Trump, não vejo isso. Imagina, você teve dois candidatos bastante com algum apelo importante, que era o DeSantis e a mulher, A aquela Nikki da South Haley. Carolina, não, A Nikki Nikki Haley, Haley. né? Que, enfim, né? Eram possíveis, por que não? E não tem jeito, não tem jeito, né? Foram esgadas pelo Trump. Então, eu acho que se o Partido Republicano viesse, no caso impossível, substituir o Trump, eu acho que ia ter um impacto diferente. Eu acho que o trumpismo criaria um novo partido e lançaria o Trump num partido chamado Partido do Trump, literalmente. Né? Porque a base republicana é trumpista. 90%, Sim. 80% das pessoas dentro do Partido Republicano só se consideram e vão votar no candidato do Partido Republicano por ser o Trump. É disso que estamos falando. Né? Ou seja, de novo, um candidato tão errático, tão anormal, tão aberrante, e é mais ou menos aquela coisa. É exatamente por isso que eu vou votar nele. É essa a lógica. Né? É a lógica da reafirmação do absurdo. Mas você não acha que um cara condenado, você vai votar nele? Exatamente por isso, porque ele é vítima. Né? É essa a história. Né? Porque ele é antissistêmico, porque ele é diferente, porque ele é o não normal. Essa que é o motivo da empolgação. Claro que não é só isso, mas eu digo do ponto de vista do ativismo, de quem de fato se mobiliza para fazer campanha, é mais ou menos por aí. Aí você tem pessoas ligadas, sejam grandes empresários ou bases religiosas, que, de novo, uma pessoa muito religiosa, conservadora, né? Você continuar apoiando um cara com uma vida moralmente, né, recriminada, discutível, como é que você justifica isso? Ah, mas ele vai ser o cara que vai, né, eliminar o aborto, ele vai ser o cara que vai eliminar a discussão de gênero nas escolas. Não porque ele queira fazer nada disso, mas porque ele faz essa coalizão, essa liga dentro do Partido Republicano, como ele ganhando, ele vai trazer isso para justificar, né, pagar a dívida de campanha no sentido de que vai puxar esse tipo de coisa. E é mais ou menos por aí, inclusive, que o alinhamento na Suprema Corte se coloca. Os juízes que ele indicou, esses sim, na sua grande maioria, são de fato conservadores moralmente, em termos de valores, quase que reacionários, né? Querem reconstruir um passado, né? Do ponto de vista jurídico. Isso já está ocorrendo. Né? Seria só a consagração desse processo. Esse processo já está ocorrendo em diferentes áreas, em diferentes estados, em diferentes instâncias da Justiça Federal, essa coisa toda. A eliminação da jurisdição federal em relação ao aborto foi um processo chave nisso,
né? Ou seja, devolveu para os estados a capacidade de legislar isso, ou impediu que o governo federal seja o que decida essa questão, né? Que já está em vigor, isso pode se aprofundar ainda mais, né? Com o Trump agora. Portanto, isso, de novo, isso para mobilizar a sua base, mas fazer o cenário aí de pensar o que poderia funcionar para o Biden. Exatamente isso. Você poderia ter o suficientemente preocupação do outro lado da sociedade, que é uma sociedade clivada, é uma sociedade polarizada, é uma sociedade profundamente dividida. Você ter essa percepção das pessoas, não por uma genuína convicção ou um entusiasmo com o Biden, mas para impedir, né, o Trump. De novo, esse discurso da normalidade democrática, hoje em dia, acho que não pega em qualquer lugar. Muito poucos lugares estão pegando isso. No Brasil, por exemplo, é muito difícil emplacar esse discurso, que foi mais ou menos o discurso do Lula. Lula fez a campanha para reconstruir a democracia, não foi para promover, né, as pautas clássicas do PT lá dos anos 80. E isso funcionou, mas tem o seu limite, né? Basicamente para os seus pessoas que estão alinhadas a essa posição. Então, aqui vai ser muito mais isso, o medo da eliminação plena do aborto, o medo da eliminação plena, por exemplo, da diversidade, enfim, de gênero e outras coisas, para levar as pessoas a se mobilizarem por apoiar o Biden por ser a barreira, né, final para que o Trump não volte, não consagre esse tipo de visão da sociedade. Isso poderia funcionar. E aí, enfim, esse percentual da população, que na verdade parece inclusive ser a maioria, que são os independentes, ou seja, pessoas que não se dizem afiliadas a um partido ou outro, e dentro deles você vai ter mais pró-republicanos e mais pró-democratas e mais conservadores e menos conservadores, mas eles sim verem como suficientemente grave uma condenação, né, tipo essa, e talvez outras que ainda poderão vir até a eleição, como um fator que não é possível. Não é possível, sabe, que esse cara volte para a presidência. E aí sim, votem no Biden. E aí, claro, de novo, porque não é um voto popular, você vai ter votos chaves. Então, um exemplo concreto: a mulher branca do subúrbio da Filadélfia, que não gosta do Biden, não gosta do Biden, comprou a narrativa de discussões de gênero no currículo escolar para seus filhos e tal, mas não quer perder a possibilidade do aborto. Então vai, né, tapar o nariz e vai ou votar no Biden ou não votar no Trump, né? E aí, de novo, não é que esse voto se transfira, mas ele reduz o voto desse candidato, acaba podendo ter uma diferença. Essa eleição tenderá a ser ganha em lugares muito específicos, em estados muito específicos. Isso entre os votos das mulheres, dos subúrbios das grandes cidades, de Detroit, da Filadélfia, de algumas grandes cidades. São os 3 estados-chave que parece que estão em possibilidade em disputa. E Wisconsin, né, Arizona, Nevada, Geórgia, parece que o Trump ainda está com uma maior, enfim, favoritismo nesses lugares. Claro que isso pode mudar, mas no momento são esses 3 grandes estados. São grandes estados, populações grandes, onde vai ser muito próximo e vai ser decidido isso, com alguns setores muito específicos do eleitorado. A mulher branca do subúrbio das grandes cidades, desses estados, o voto afro-americano, que tende majoritariamente, muito claramente, ser mais democrata, mas tem que garantir. Ele pode ser perdido, essa é a questão. O Biden pode ser erodido entre esse setor. Não vão votar necessariamente para o Trump, mas perde, né? As pessoas não vão votar no dia da eleição. E o voto latino, que é muito mais importante em Nevada, no Arizona, né? Talvez mesmo na Geórgia, do que nesses outros lugares, mas que, enfim, pode fazer uma diferença. E, interessantemente, o Trump cresceu da sua candidatura para a reeleição, a popularidade entre o voto latino. Por quê? Bom, várias questões. Primeiro que não há nesse tal famoso voto latino que os democratas contam tanto há tanto tempo, não é homogêneo. Se há alguma coisa em comum entre eles, são valores da família, valores religiosos, né? Os valores, essa coisa da American Way of Life, de empreendedorismo e tal, e o Trump consegue pegar isso. De novo, não porque ele é um grande empreendedor, não porque ele tem valores de família, e nem porque ele é muito religioso, mas porque ele representa esse bloco, né, da sociedade. Então, isso tem um apelo em comunidades hispanas importantes. Claro, de novo, como é que um cara vai votar num candidato que fala mal do imigrante, que sou eu? Mas aí que tá. Você consegue construir uma ideia de que existe o bom e o mau imigrante. Você que está aqui já, que tem uma empresinha, ou que trabalha e vai na igreja e ajuda a sua família, tem valores familiares, você é o bom imigrante. O cara que está tentando cruzar a fronteira lá, né, sem documentação, esse é o mau imigrante. E você mesmo se sente ameaçado.
Então, nada disso é uma narrativa homogênea que vai convencer, né, e ser tratada dessa maneira assim tão uniforme. Então, essas complexidades todas que vão, no última análise, ter um impacto na eleição, e, de novo, porque é uma eleição, é uma matriz, né, geográfica, que os analistas aí vão ter que fazer isso muito bem. É claro que tem gente que está fazendo esses mapeamentos muito bem dos dois lados, inclusive, nesse caso, os democratas, e vão claramente fazer campanha relacionada a isso. Mas se vai ser suficiente com um candidato que está indo para a reeleição até o momento sem empolgar, enfim, é um desafio. Não, seria uma eleição que não deveria ser tão disputada em termos normais, né, em condições normais de temperatura e pressão. Primeiro porque a reeleição existe um favoritismo muito grande. Poucos presidentes perdem a reeleição. A grande maioria ganha, né? Inclusive no Brasil, mas aqui também, que é, né, onde se meio que criou o paradigma. O Bolsonaro foi uma exceção, assim como o Trump foi uma exceção. Agora, isso é outra coisa do ineditismo absurdo, né? Você vai para uma eleição agora, a próxima, que repete a anterior, né? Com dois candidatos octogenários. Tem muita coisa muito estranha para a gente poder, né, ter que considerar e tentar entender nesse processo. Então, quer dizer, claro que é possível que o Biden ganhe, né? Só para terminar aqui o cenário um pouco mais otimista do lado dos democratas, mas, de novo, não deveria ser tão disputada e deveria ter um impacto maior, né, em condições normais, a situação na qual o Trump se encontra. Sim, ao longo da campanha ele provavelmente vai perder muito tempo indo para diferentes cortes, diferentes decisões judiciais, diferentes depoimentos, mas ele sabe virar isso a seu favor. Ele acaba fazendo uma espécie de uma demonstraçãozinha na frente da corte, chama seus apoiadores, a imprensa vai lá, fica martelando o nome dele. O Trump é o cara que consagrou aquela velha máxima: fale mal, mas fale de mim. Para ele, isso sempre funcionou. Sempre funcionou, desde os anos 80. Nos anos 80, você olha revistas da época, né, Time Magazine, as matérias não sempre eram positivas. Ele era um cara exótico, excêntrico, um bilionário estranho, mas cada vez construía mais o seu nome, né? Ele é o rei midiático. É um cara que inventou essas coisas que existem hoje das celebridades midiáticas, sei lá, as Kardashian, não sei o quê, e nos anos 80, um cara que fez essa trajetória. Muito interessante. Não é um grande empresário. Agora ele, inclusive, está muito mais rico do que antes, se beneficiou de uma popularidade ainda maior e de acessos políticos depois de ter sido presidente, inclusive nessa narrativa da perseguição. Mas é um cara que sempre inflou o seu patrimônio para poder pegar recursos em bancos e para o que tinha que se demonstrar como um grande empresário eficiente. Né? Um cara que não tinha dinheiro para ter um avião com o nome dele, mas tinha, porque era importante para manter o marketing dele nos anos 90. Então, ou seja, não, deveria ser um candidato que as pessoas viriam através disso tudo, né? E iam falar, não é possível, não tem cabimento, mas o fato é que estamos muito além, né? Não estamos em Kansas mais, né, Dorothy? Estamos muito além dessa situação normal. Então, vamos ver o que vai dar essa, essa aventura toda, esse circo, talvez, até para dizer. Bom, de fato, nada, né, está em condições normais de temperatura e pressão mesmo, né? Mas isso tudo terá um impacto nas dinâmicas políticas dos Estados Unidos, né? Dependendo com um resultado ou com o outro, então eu acho que terá um impacto, né? A forma, eu acho que concordo com essa forma como essa situação está sendo conduzida ela diz muito, né? Então, poderá, de um lado, ter essa reação, né, da confiança pública nas instituições, né? Pode ter algum peso e aí influenciará nessas reformas políticas e legais, né? E aí redefinirá no futuro as estratégias dos partidos políticos. Então, assim, imagino que tenha ficado, né, que possa gerar alguma coisa também nesse sentido, né? E esse impacto ele se estenderá também para o cenário internacional, porque né, eu acho que isso afeta a percepção sobre os Estados Unidos, essa questão moral, essa questão de liderança, né, do peso dessa liderança, de dar as coordenadas, né? Então, eu acho que o Trump conseguiu, de todo jeito, imprimir a sua marca na história do país com essas repercussões que serão sentidas, sabe-se lá, né, por quanto tempo também. Então, acho que ter tudo isso, né? Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui e ter contribuído, colaborado mais uma vez, fazendo a gente pensar um pouquinho, né, instigando aqui, né, os questionamentos
sempre tem muitas perguntas, né, e poucas respostas diante de tudo isso que está acontecendo realmente. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. De nada, prazer é meu. Não tenho muitas respostas, não tenho, enfim, reflexões aí que vamos construindo juntos. Podemos encontrar em outro momento para pensar que essas questões mais de impacto possível internacional, seja da continuidade do Biden ou do Trump, em diferentes aspectos da política global, mas aqui, né, é que vai tender a ser uma eleição, de novo, acho que acirrada, tensa. Espero que não violenta, embora eu acho que é bastante possível que possa haver episódios de violência na campanha, no processo eleitoral, no pós-eleitoral, na pós-eleição, infelizmente, né? Sim, deixou a sua marca, né? Já. A pergunta agora é se vão ter outros capítulos dos livros de história com uma presidência 2 do Trump, né? Ou não. Mas que já está presente nos livros de história, outra para tentar entender isso, os historiadores do futuro vão ter muito trabalho. Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, a gente procurou proporcionar uma visão aí, um pedacinho, pelo menos, né, do estado atual das investigações e dos processos judiciais envolvendo o Donald Trump. Como o Rafael falou, ele está envolvido em muito mais ações legais, né? Então, isso foi só um pedaço aqui do que a gente trouxe e tentar elaborar em cima disso, né? E entender como isso tudo pode moldar a política dos Estados Unidos no futuro próximo. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Iores, que aceitou gentilmente o nosso convite para participar mais uma vez aqui do nosso programa de Diálogos, e eu agradeço a cada um e a cada uma de vocês que continua aqui firme aqui comigo. Eu espero que tenham gostado do programa de hoje, e aí, se vocês gostaram, não deixe de curtir a gente, né? De mostrar para a gente que vocês gostaram e aí compartilhar o vídeo também. E pessoal que ainda não se inscreveu, eu sempre digo, estou sempre botando essa lembrança aí, né, para vocês. Então, inscrevam-se, aí vocês ficam mais pertinho da gente aqui para receber conteúdos novos assim que saem, tá bom? Até mais, a gente se vê logo, logo.